Muito bom dia, sejam bem-vindos à Ordem do Dia. É sexta-feira, por isso estamos no último programa desta semana. Já sabe, a Ordem do Dia, um programa da alçada da informação do Porto Canal. Estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira para debater e analisar com maior detalhe os assuntos que marcam a nossa vida de uma forma mais direta e concreta. Hoje vamos olhar para aquele que é um dos grandes pilares de uma verdadeira sociedade democrática. Sabemos que questões como a alimentação, a saúde, a educação e a segurança são determinantes, assim como é a questão da habitação. Aliás, convém apenas recordar, às vezes vale a pena recordar pequenos detalhes que são grandes detalhes, mas esquecidos. O direito à habitação está bem claro na Constituição da República Portuguesa. É um direito de todos os cidadãos. Agora, a verdade é que nem todos conseguem, de facto, aceder a uma habitação digna ou condigna. É, portanto, um dos assuntos mais importantes da nossa sociedade e que urge resolver, não obstante as medidas tenham sido colocadas em prática. Vamos refletir um pouco sobre esta matéria, até porque, para já, sabe-se que o Governo quer ou pretende reverter, se não todas, pelo menos algumas das medidas do pacote mais de habitação, anunciado ainda pelo governo de António Costa. O objetivo, diz o governo, é não penalizar os proprietários, apesar de tudo, e estimular o mercado. Como é que isso é possível? É o que vamos tentar compreender com os nossos convidados, que vou apresentar. Estão aqui ambos em estúdio hoje. Do meu lado direito está José Martins. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Dizer aos nossos espectadores que é Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal. Muito obrigado por estar aqui. Do meu lado esquerdo está Bernardo Alves, um jovem que está devidamente informado sobre esta matéria, até porque representa a Organização Habitação Hoje. É também muito bem-vindo à nossa Ordem do Dia. Nós vamos já conversar um pouco os três nesta nossa dinâmica habitual de Ordem do Dia, dinâmica que conta sempre com a opinião dos portugueses. Fazemos, se nos acompanha com mais regularidade, já sabe que este programa é transversal em termos de assuntos, falamos de tudo, desde justiça, habitação, saúde, e gostamos sempre de ouvir a opinião dos portugueses, com várias intervenções feitas no exterior, e sempre que possível vamos começar o programa pelo exterior, tal como será o caso hoje. Por isso, Ana Rita Cristóvão, antes de partirmos à conversa com os nossos convidados, vamos lá começar a sentir a sensibilidade dos portugueses no que toca à habitação e às dificuldades que uma grande parte das pessoas sente em conseguir chegar a uma habitação condigna. Vamos a isso. Bom dia. Muito bom dia. Hoje viemos até à Feira de Santana, em Lessa do Balio, para tentar perceber junto da população o que é que acham sobre o futuro da habitação e também sobre o estado atual, numa altura em que o novo governo tem já em cima da mesa novas medidas que pretende levar a cabo. E temos já connosco aqui uma senhora e que lhe perguntava precisamente, hoje em dia é muito difícil conseguir suportar a habitação. Sim, senhora. É muito difícil porque os preços das casas são exorbitantes e acho que não é justo, porque uma pessoa que tem uma reforma de 400 euros, como é que pode pagar um salário, uma renda de 700, 800, de 1000, até mais, demais? Não pode ser. Eles têm que tomar medidas e ver que realmente, eu sei que os senhorios que gastaram dinheiro, mas já estão, de certeza, aqueles que já ganharam esse dinheiro que gastaram. Portanto, acho que eles haviam também um bocadinho mais de consideração por os inquilinos, porque há muitos inquilinos que vão pagar e depois estragam as coisas todas. Isso também não é justo. Eu pergunto-lhe, porque uma das medidas que este novo governo quer meter em prática tem a ver com reverter o congelamento das rendas antigas, ou seja, rendas mais antigas que não eram mexidas, que possam ser mexidas. O que é que pensa sobre isso? Assim, se for dentro de um preço acessível, até acho bem. Agora, se for um preço exorbitante, não acho correto. Não acho correto. Porque as pessoas, há mais pobres no nosso redor do que ricos. E os ricos podem pagar tudo que eles pedem. Agora os pobres, coitados. E nós aqui nesta redondeza vimos aqui a pessoas que trabalham, mas que têm uns salários muito baixos. Muito baixos. E que não podem pagar. Ora, se a minha filha ganha 800 euros, como é que ela podia pagar um salário, desculpe, uma renda desse nível? Não podia.
Portanto, eles têm que ter atenção e ver que realmente que não pode ser assim. E pôr uma coisa mais ou menos justa, não é? Porque eles sabem bem que os trabalhadores que trabalham, que não ganham por aí além, que ganham 700, outros 800, é isso que eles ganham, que não ganham uma coisa por aí além e que não podem pagar esses arrendamentos que eles querem. Mas espero que eles considerem e que vejam que realmente façam aquilo que realmente nós precisamos. Deixe-me perguntar-lhe também, porque com este novo governo há várias medidas de incentivo aos jovens na compra da habitação. Acha que além destas medidas de apoio aos jovens era também precisa mais medidas de apoio aos idosos? Sim, acho que sim, porque os idosos também já deram com o seu contributo e bastante para que a nossa sociedade fosse melhor. E nós não estamos a ver os apoios aos idosos. Nós não estamos a ver os apoios aos idosos, nós estamos a ver que eles querem governar, sim senhor. E também, aquilo que eles disseram na campanha, que façam aquilo que eles disseram na campanha. Agora, vir para fazer uma campanha e depois chegar lá e as coisas ficar na mesma, não adianta nada aquilo que eles andam a fazer, não é verdade? Eu sempre fui uma pessoa honrada, que gostei de honrar aquilo que eu digo, gostar de honrar. E eles, sabe como é, são políticos. Muito obrigada. São políticos, querem ir para lá e não se lembram disso. Muito obrigada pela sua opinião. Ficamos aqui com o testemunho desta senhora a dizer realmente que era preciso também mais apoios a nível da habitação para os idosos e não só para os jovens, e aqui, de certa maneira, a dizer que as promessas da campanha eleitoral muitas vezes não passam de promessas, mas fica a esperança de que as medidas sejam cumpridas. Olha, muito obrigado. Obrigado, Ana Rita, a tua primeira de várias intervenções que irás fazer. Partimos então aqui à conversa. Bernardo Alves, começo consigo, até porque ouvíamos aqui esta senhora, logo no início da intervenção, a dizer que os preços são de facto exorbitantes no início da sua intervenção, e no fim defendia que deveria haver mais apoios para os jovens, mas também para os idosos. Ora, convém para esta nossa reflexão recordar, por exemplo, eu estou aqui a olhar para o programa eleitoral da AD, que agora é governo, no programa específico para a habitação, a determinada altura dizia e diz apoio ao arrendamento, e daqui a pouco vou querer ouvir a vossa opinião, porque há especialistas que dizem que o mercado de arrendamento é algo que não existe no nosso país, ou existe, mas funciona muito mal, mas já lá vamos, mas diz também que quer promover medidas para o apoio à aquisição de casa nova. Vamos começar por aí, pelos jovens. A ideia do governo, que estava escrita no programa eleitoral, propõe uma garantia pública que garanta o financiamento bancário na totalidade do preço da aquisição por parte dos jovens. Ora, na prática, no papel, é uma ideia que sobressai e que soa bem. Sabemos, no entanto, é que o nosso país tem uma particularidade muito grande, que é o grau de burocracias entre as diversas entidades, nas quais as próprias entidades bancárias estão incluídas. Portanto, será assim tão fácil ou quase impossível pôr na prática uma medida destas, que se de facto acontecer, é ótima para os jovens, mas parece pouco execuível? Eu não tenho tanta certeza que seja assim tão ótima para os jovens, ou seja, a primeira coisa que eu gostaria de recordar é a crise de 2008, ou seja, o que aconteceu depois e a quantidade de pessoas que perderam a casa por causa do endividamento que tinham com a banca, e isso é obviamente um problema que parece já ter passado da memória deste governo. Depois existe outra coisa nos jovens que também me parece importante, que é, ou seja, os rendimentos que os jovens oferem atualmente são completamente incompatíveis com pagar uma casa de 175 mil, 200 mil euros, e quando o governo fala de incentivos aos jovens para comprarem casas, estão a falar de reduzir taxas do IMT e coisas assim que pouco impacto têm no valor global da casa. Portanto, eu diria que isto é mais areia para os olhos, ou a falar para uma percentagem dos jovens muito, muito reduzida, porque a maioria dos jovens trabalhadores, ou seja, nós sabemos que 75% dos jovens ganham abaixo de 1.000 euros,
e, portanto, esses salários são completamente essa é uma questão que incompatíveis acaba por estar interligada, porque, enfim, uma das realidades que nós constatamos aqui neste programa em concreto é que não se pode falar dos assuntos isoladamente, porque há questões que estão interligadas. A questão do custo da habitação para os jovens está também, direta ou indiretamente, ou pelo menos paralelamente ligada aos ordenados que são pagos aos jovens que entram no mercado de trabalho e que de facto sabemos que são baixos e que por serem baixos não conseguem comportar os custos da habitação, que é do mais básico que pode haver, porque quer dizer, a habitação e a alimentação, para quem ainda não tem filhos, não tínhamos que incluir a educação, não é? Mas a alimentação e a habitação são direitos básicos, mas os ordenados pagos aos jovens são muito baixos. Sim, ou seja, eu alargaria, porque não é só os jovens que têm salários baixos, ou seja, a população em geral tem salários muito baixos. É verdade. E, portanto, ou seja, o que esta senhora estava a dizer, também devia haver medidas para os idosos e também devia haver medidas para os adultos, vamos dizer assim, ou seja, Claro. a grande maioria da população tem salários muito baixos que são incomportáveis com pagar casa. Aliás, aquela senhora começou a falar dos preços da habitação e falou dos preços das rendas, porque a realidade de comprar uma casa já não é uma coisa que passa pela cabeça das pessoas que têm estes salários miseráveis. Mas claro, ou seja, a habitação é impossível dissociar de problemas como os salários, ou seja, quando falamos do preço da habitação estamos sempre a falar de uma questão de taxa de esforço, que é a percentagem que se gasta do salário com a renda ou com a prestação ao banco. E isso, ou seja, nota-se que, ou seja, a prestação ao banco seria mais baixa do que o arrendamento, as coisas obviamente com as taxas de juros aumentar têm-se equilibrado, mas a verdade é que taxas de esforço de 40%, 50%, 60% são agora uma realidade. E isso é completamente incompatível com uma vida digna, como estava a falar, na questão da alimentação, transporte, acesso à cultura, acesso à escola. Pronto, e vemos, ou seja, nós fazemos assembleias recorrentes e vemos muita gente que começa a ter que escolher entre, se calhar, medicação e o alojamento. E claro que a casa é sempre a última coisa que as pessoas vão deixar cair, porque ninguém quer ser sem abrigo. Não é? Vocês na Organização Habitação hoje têm pessoas de várias faixas etárias ou só gente mais jovem? E quando digo mais jovem, falo também, quer dizer, hoje em dia, mesmo pessoas na casa dos 40 e tal anos têm realidades muito parecidas, porque dizia aí um aspecto importante, eu aqui acrescento mais um ponto, que em termos económicos, e quem o diz são os próprios economistas e os analistas, que nós vivemos uma realidade, estranha no mínimo, que são jovens casais, jovens na casa dos 30 ou dos 40, e isto é uma realidade que são os próprios analistas que dizem que acontece no nosso país, em que ambos trabalham, até aqui tudo bem, mas que os ordenados são tão baixos que têm que recorrer, com estas idades, e repito, ambos trabalhando, têm que recorrer ao apoio financeiro dos próprios pais. É uma nova realidade que existe no nosso país. Vocês notam isso na Organização Habitação hoje? Sim, ou seja, nós falamos com pessoas de várias faixas etárias, pessoas idosas que estão a ser despejadas. Também têm pessoas idosas, ok. Ou seja, jovens que têm problemas nos contratos de arrendamento, com abusos por parte dos senhorios, muitas vezes contra a própria lei. Mas isso, ou seja, estes vários problemas e isso de recorrer aos pais também não é uma possibilidade para toda a gente, ou seja, verdade, porque muitas vezes os pais também estão em situações complicadas e muitas vezes não há pais na imagem para ajudar e, portanto, é importante que quando falamos em garantir o direito à habitação, que, ou seja, no mínimo que seja possível pagar uma casa com salário, isso devia ser ponto assente e depois, ou seja, a discussão devia começar aí e depois partir para outras coisas, como, ou seja, será legítimo gastar 1/3 do rendimento com a renda ou com a prestação ao banco? Será que isso faz sentido quando a habitação está garantida constitucionalmente como um direito? A nós parece-nos que não faz muito sentido. Mas a discussão está muito para trás, ou seja, nós vemos este governo e o governo anterior também, põem o lucro dos senhorios, põem o lucro da banca e dos proprietários à frente do direito à habitação e das pessoas terem um sítio para viver condignamente. Isso parece-nos, ou seja, este programa dá passos atrás, não dá nenhum passo à frente, infelizmente, mas isto é uma coisa que já vem de muitos governos anteriores e, portanto, é um problema mais estrutural que não tem vindo a ter a solução, tem vindo a ter umas pequenas medidas que pouco fazem. E vou pegar nessa deixa para me virar agora aqui para o José Martins, precisamente porque este é um problema que, lá está, não é conjuntural, é estrutural no nosso país. Vocês, na Associação dos Inquilinos e Condóminos, como é que olham
para as medidas que foram implementadas, vamos olhar só para o último ano no nosso país, no pacote Mais Habitação, se consideram que algumas delas funcionaram para ajudar, lá está, os inquilinos, e não só, se consideram que foi um ajuste que correu mais ou menos bem, ou se foi irrelevante, por um lado, e por outro, como é que olham agora para o futuro a curto prazo, que é já com este governo, com medidas que tencionam implementar e a reversão que querem fazer do pacote Mais Habitação. Qual é a vossa análise? Eu se me permitisse, claro. eu gostava de comentar, aliás, o que aparece em rodapé, crédito à habitação 100% para os jovens. Quando a taxa de juro era muito reduzida, isto poderia ter algum sentido. Hoje em dia, as prestações para a amortização da casa são muito superiores às da renda. 150 mil euros custa 700, 800 euros por mês de amortização, mesmo para uma amortização de 30 anos. E, portanto, dizer que se vai financiar a 100% é uma intenção, é uma intenção para jovens que tenham salários de 4 ou 5 mil euros, porque senão não têm capacidade para pagar essa prestação. Claro. Não é? Portanto, esses jovens, se me permite dizer, quase nem existem, quer dizer, vamos lá ver. Okay, mesmo aquelas profissões melhor pagas, por exemplo, só para dar enfim, não quero ser mal interpretado, mas até porque a classe médica ainda está na luta e na reivindicação pelos seus direitos, mas apesar de tudo, já têm ordenados muito acima da média, e nem os jovens médicos ganham 5 mil euros. Os juízes, os magistrados também. Claro. Mas eu diria só os políticos, só os jovens políticos é que ganharão para pagar esse tipo de prestação. Dificilmente um jovem licenciado, claro, bem colocado em termos profissionais, ganha para pagar uma prestação de uma casa que custa 300, 400, 500 mil euros. É hoje o preço, digamos, de uma casa normal na cidade do Porto, estaria sempre próximo de 2 mil euros de prestação, claro, mensal. E, portanto, é totalmente, eu diria, demagógico apresentar esta medida. Portanto, acha que não é execuível? Não é execuível e, sobretudo, demonstra a opção que o governo faz. Digamos, primeiro, há que ajudar os bancos em substituição das famílias. Agora, respondendo à questão que nos colocou, é verdade que a chamada Lei Cristas, a Lei de 2012, levou a questão do arrendamento ao poço mais fundo, digamos. Foi o desassossego para todo o que era gente com contratos estáveis. E passou a tratar-se, digamos, a habitação como um negócio como outro qualquer, digamos, penalizando mais a habitação relativamente ao comércio, porque esta legislação tinha a medida muito indigna de permitir que relativamente ao comércio se celebrasse contratos com estabilidade e proibir expressamente que relativamente à habitação isso acontecesse. Okay. Digamos, concretamente, permitindo que os contratos para fins não habitacionais pudessem ser, por negociação entre as partes, renováveis obrigatoriamente e proibindo expressamente isso relativamente aos contratos para a habitação. Com algumas medidas dos diversos governos que se lhe seguiram, esse caráter mais odioso ou mais ideológico e digo ideológico porque essa medida foi apresentada como sendo imposta pelas na altura, pelas circunstâncias da conjuntura, sim. E veio a demonstrar-se que não. Foi a opção, digamos, do governo levar a esse extremo. As medidas foram sendo atenuadas, designadamente indo adiando a questão da atualização da renda para um 15º do valor patrimonial,
foram sendo minoradas em termos de diminuir aquilo que é a total instabilidade do arrendamento, ou impondo que, no mínimo, os contratos de arrendamento para a habitação tivessem a duração de 3 anos, só ao fim de 3 anos é que o proprietário o podia fazer cessar, a partir de 2019, e sintomaticamente uma das medidas anunciadas por este governo é dizer revogar a legislação de 2019, que vai dar alguma estabilidade às famílias. Digamos, a pessoa sabe que ao arrendar uma casa, pela legislação atual, no mínimo terá uma garantia de permanência na casa de Só para dar um exemplo anos. claro a quem nos está a ver, é apenas um exemplo, deixa de haver o limite às rendas, com a intenção do governo, mas aqui há um aspecto importante que convém dizer também para não confundir as pessoas, nem sobretudo não alarmar, porque ouvindo que deixa de haver a limitação às rendas, as pessoas podem meter as mãos na cabeça. Há aqui uma limitação ajustada à taxa de inflação. Portanto, há um máximo que já se sabe para este ano, que não podem ser acima de 6,94%, se a memória não me falha. Só para não assustar as pessoas. Sim, eu penso que o governo fala do descongelamento das rendas é relativamente à aplicação do 1/15 do valor patrimonial. Quando saiu em 2012, a chamada Lei 31 de 2012, para não continuar a chamar a Lei Cristas, a renda máxima que era permitida, a renda ideal considerada, era 1/15 do valor patrimonial, o que corresponde a 7% do valor patrimonial da casa. E essa renda era exigível por quem tivesse um RABC, um rendimento anual bruto corrigido, que permitisse o seu pagamento dentro dos escalões de 10, 17 e 25% da taxa de esforço. E não era permitido que ultrapassasse esses escalões relativamente à taxa de esforço, conforme o rendimento até 6.000 euros, até 500 euros mensais, 1.500 ou 2.500. Diga, quer fazer algo? Diga. Sim, ia dizer uma coisa que, ou seja, existe efetivamente essa intenção por parte do governo de revogar essa limitação que tinham posto aos contratos anteriores a 90, mas também existe a nova medida que tinha passado no Mais Habitação, que era a atualização, ou seja, limitar a atualização de rendas de novos contratos a 2% do contrato anterior. Isso também está previsto ser revogado. Mas isso, na verdade, também já não era uma medida que nós diríamos em condições, ou seja, na medida em que ela era feita mediante os valores máximos da renda acessível, que se formos ver de um T1 aqui no Porto, são 775 euros. E, portanto, a filha da... É quase, desculpa, mas é quase insultuoso dizer que uma renda de... dizer... O sem-abrigo, se quiser uma casa, tem que pagar, nem renda acessível, tem que pagar 750. A filha daquela senhora que ganhava 800 euros, e se não tiver filhos, não é? Porque se tiver filhos, claro, a renda de um T2 já não é este valor, já chega quase. E já que fala daquela senhora, vamos já voltar ao nosso diálogo, à altura de uma nova ligação, porque é muito importante ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre os assuntos que nós colocamos, efetivamente, na ordem do dia, e por isso, Ana Rita, mais uma vez, é contigo. Força. A questão dos jovens e a dificuldade na aquisição de habitação tem sido um dos temas em cima da mesa, não só no anterior governo, mas também agora nesta altura, e nós já temos connosco a Emília, que neste caso sente na pele, se podemos dizer assim, com a sua filha, esta dificuldade de arranjar casa. Muito, muito. As rendas estão caríssimas, não é? Como a gente sabe, andamos a ver os preços nesta área, é uma coisa exorbitante, tanto para ela como os outros jovens, não é? E só mesmo muito longe daqui é que provavelmente se encontrará alguma coisa, mas a nossa intenção seria mesmo comprar aqui na zona da Maia, Matosinhos, só que isto está para os nossos preços, para aquilo que a gente ganha,
é uma exorbitância mesmo. Dos jovens, tenho muita pena dos jovens hoje em dia, porque não sei como é que eles vão fazer para sair de casa dos pais, que é mesmo assim, não é? Como é que eles vão sair de casa dos pais? Olha, para alugar é aquele que eles pensam, um quarto, 400 euros, não é? Que é isso que... As habitações, um T0, por aquilo que a gente está a ver, é um preço exorbitante. Não sei como é que se vai fazer, não sei qual é o que é que o Estado vai propor para esta juventude de hoje em dia, que é para eles não irem embora aqui do país, não é? Pegando na sua resposta, uma das medidas que o novo governo quer pôr em cima da mesa tem a ver precisamente com isentar impostos na compra da habitação para os jovens até aos 35 anos. Acha que esta isenção fiscal é suficiente? Acho que não. Não vejo no que é que isso irá ajudar muito, não é? Não sei, ainda não estou muito bem dentro do assunto para explicar, mas... E se eu disser que, aliada a esta medida, está também outra que tem a ver uma garantia pública para o financiamento bancário de 100% na compra da primeira casa. Isso era ótimo, não é? Isso, se isso se verificasse realmente, quando chegasse à altura e a gente tivesse o financiamento dos 100%, isso era mesmo muito bom. E acha que é possível que esta medida chegue a todos os jovens do país que estejam nesta situação e queiram adquirir casa? Duvido, duvido. Isso seria bom demais. Seria bom demais, não é? Mas isso é a minha opinião, não sei como é que isto vai andar assim para a frente. Ou seja, para resolver este problema da habitação, falávamos também há pouco com o senhor, também tem a ver com a questão dos ordenados. Seria preciso mexer nos ordenados para que os jovens tivessem também capacidade para conseguir pagar estes valores que são praticados hoje? Sim, claro, exatamente. E se os ordenados, como é que a gente com os ordenados que tem se consegue pagar uma casa assim? Não, é impossível. Os ordenados têm mesmo que ser mexidos. Agora, o nosso país, não sei até que ponto terá disponibilidade financeira para isso, não é? Porque os patrões também aos impostos e isso que eles pagam também não é fácil, não é? Mas, olha, não sei como é que se vai resolver a situação, porque nós ganhamos mesmo muito pouco em relação aos outros países para poder comprar uma habitação. Eu, por acaso, tenho a minha habitação, mas já comprei há longos anos, portanto ainda tive sorte. Agora não estou a ver essa possibilidade. O cenário era completamente diferente do que é hoje. Totalmente diferente, exatamente. Mesmo a nível de empréstimo e tudo, era totalmente diferente. E mesmo em dia hoje os jovens hoje não têm uma situação financeira estável, porque assim, a maior parte do trabalho é emprego temporário, não é? Que estabilidade é que eles têm para sair de casa dos pais, para pagar um apartamento e as suas coisas, não é? Como é que isso é possível? Não é? Assim não vamos para a frente. E além da questão dos jovens, gostava também de lhe perguntar, porque outra das questões que está aqui em cima da mesa tem a ver com as rendas antigas. O Governo quer que rendas que estiveram até agora congeladas sejam mexidas. Isto afeta sobretudo as pessoas mais idosas. Acha que é possível mexer nestas rendas para estas pessoas, muitas vezes com reformas pequenas? Isso é desumano. Para mim é desumano. A quantidade de idosos que a gente tem aqui no país, com as reformas miseráveis que têm, como é que eles vão conseguir pagar uma renda superior àquilo que já pagam? Mesmo com o Governo a prometer subsídios para as pessoas mais necessitadas, acha que vai haver muita gente a passar mal? Não vamos lá de subsídios, não é? O Governo arranja um subsídio para tudo e mais alguma coisa. Não pode ser. Isso não, mas é assim, isso também cabe aos senhorios, a casa é deles, não é? Não devia ser possível, não é? Mas a gente não vai mandar na casa dos outros, que é mesmo assim, não é? Nós enquanto somos jovens, temos mesmo que salvaguardar a nossa velhice, não é? Mas isto é um pensamento que é meu, a todos os níveis. Temos que ir poupando algum para quando chegar a essa altura a gente estar melhor. Não podemos viver subsídios, tanto para isso como para outras coisas quaisquer, acho eu, não é? Mas em relação às rendas é que eu lhe digo, vai muito dos senhorios também e não, os idosos com as reformas que têm não podem pagar. E é desumano aquilo que se vê no Porto e arredores, a gente estar a ver aqueles idosos a virem para a rua, porque chegam aí agora outras pessoas de outros países a comprar aquilo tudo, não é? Com muitas posses e depois vêm os idosos todos para a rua. E depois vê-se idosos aí assim cada vez mais abandonados e é isto. É doloroso. Para mim é.
muito desumano. Muito obrigada pela sua opinião. Ficamos aqui com mais este testemunho, no caso desta senhora a dar-nos as duas perspectivas, tanto dos jovens como dos mais idosos, a contar-nos aqui o exemplo da filha que está com dificuldades em conseguir arranjar casa, apesar destas medidas propostas pelo novo governo para os jovens, esta senhora a dizer aqui que realmente se entrassem em vigor eram muito benéficas, mas a dizer que, por exemplo, só a isenção de impostos não é suficiente e que é preciso realmente agora fazer-se mais e melhor para conseguir inverter esta situação. Precisamente, e esta questão das rendas antigas descongeladas é normal que as pessoas falem bastante sobre isto, porque acaba por enfim, sobressair. José Martins, vocês representam os inquilinos, não os senhorios, mas eu presumo que vocês têm também contactos com associações semelhantes às vossas, que representam... E não somos propriamente inimigos dos proprietários. Nem podem ser, têm que ter ali um processo negocial. Nós temos um processo negocial com ele e não pretendemos o mal dos proprietários. Claro. Tem que haver um equilíbrio. Pretendemos é que os inquilinos sejam tratados com dignidade. Pois claro. Essencialmente isto. Nós vivemos num mundo e num país, a minha vida, não tanto a vossa, mas a minha foi mais de metade dela vivida num mundo que tinha contratos de arrendamento estáveis. Quer dizer, a pessoa arrendava uma casa e sabia que se portasse bem, tinha casa até o fim dos seus dias. E isto não é um pecado que, digamos, a direita veja ideologicamente como tentando contra a propriedade. Claro. Não, há formas de equilibrar a proteção da propriedade com a proteção da estabilidade do arrendatário. Claro. Essa é a questão de fundo. É a pessoa... A lei de 2012 vem esfrangalhar tudo aquilo que era estabilidade no arrendamento e desassossegar totalmente a terceira idade. Claro. E agora começa, e por isso eu um bocado dizia, nós esta ideia de que as rendas vão ser descongeladas, eu nos últimos dias recebi dezenas de telefonemas de pessoas em pânico, a dizer... Não é isto, parece, não é tão mau como se deixa que... Por isso é que é preciso explicar bem. O que parece ser a intenção do governo é quando saiu a Lei 31 de 2012, dizia-se durante 5 anos as pessoas tinham direito a uma renda protegida. E previa-se que, quando acabasse essa proteção, aquilo que o senhorio estava a deixar de receber relativamente a um quinzeavo do valor patrimonial passasse a ser suportado pelo Estado. Digamos, se o inquilino tinha direito... Digamos, era essa a intenção da lei. Sim. Digamos assim. Entretanto, o Estado foi empurrando com a barriga essa solução e foi mantendo digamos, o impedimento do aumento da renda para mais do que uma certa percentagem do chamado RABC, do rendimento anual bruto corrigido. Sim. E o que parece que este governo pensará fazer é ir para um 15º do valor patrimonial, é dizer, se a casa vale 40 mil euros, tem direito a receber 300 euros de renda. Ou seja, nesse valor o Estado tenciona fazer uma compensação aos senhorios, mas é só a seguir do próximo semestre, dizem eles. Mas é que o Estado diz assim, não, o senhorio pode exigir e depois a AT vai subsidiar o inquilino. Isto tem... dois perigos ou duas preocupações graves para os inquilinos. A primeira é o inquilino tem que pagar, tenha ou não tenha dinheiro, e depois eventualmente receberá aí o já subsídio. está um problema gigantesco. Tenha ou não tenha dinheiro. Tenha ou não tenha dinheiro. Pois claro. E o segundo é a AT vai examinar. Se o senhorio não tiver participado do contrato, o inquilino não tem direito ao subsídio.
O senhorio, se é a AT que vai controlar, digamos, a concessão automática de subsídio, o inquilino só virá a receber se o proprietário fizer a participação. Se o proprietário não participar o valor da renda, ou se o inquilino não tiver dinheiro para pagar, digamos, esses são os dois problemas gravíssimos. Porque é que, digamos, o Estado não compensa o proprietário dessa diferença, digamos, a compensação pode ser feita ao contrário. Digamos, o proprietário não estará à espera desse dinheiro para comer, a não ser em casos extremamente pontuais, como o governo... Devia ser feito ao contrário, como acabou de dizer. Portanto, isto é uma questão de opção. É uma questão de opção ideológica. Essencialmente isto. Digamos, é o que está primeiro, a propriedade ou a pessoa. Os direitos da propriedade, os direitos dos interesses, os direitos económicos ou os direitos humanos. A opção é esta. Claro, eu presumo que vocês partilham também desta opinião, não é? Presumo. Sim, ou seja, a questão do equilíbrio entre proprietários e senhorios, para nós não é preciso um equilíbrio. Para nós é preciso garantir o direito à habitação para toda a gente, e isso, obviamente, que com as políticas que temos vindo a ter, seria prejudicial para os senhorios. E é esse o nosso ponto e são essas as nossas reivindicações. Mas eu queria dizer uma coisa sobre estes contratos, que é estes contratos anteriores a 1990, que é o que nós estamos a falar neste âmbito, representam apenas 16% dos contratos que existem em Portugal neste momento. Ou seja, todas as outras pessoas, a renda pode ser aumentada como o senhor entender, ou seja, durante o período do contrato não, mas quando o contrato acabar e se fizer outro, a renda pode ser aumentada o valor que for. E a maior parte dos contratos foram celebrados entre 2017 e 2021. Ou seja, isto são pessoas que têm contratos com muito pouca estabilidade, com valores muito altos. O valor dos novos contratos de arrendamento divulgados pelo INE crescem sucessivamente desde 2017. Ou seja, não há propriamente uma proteção nesse campo na maior parte dos contratos e eles pretendem ainda revogá-lo nas pessoas mais idosas que vivem em casas que muitas vezes têm muito poucas condições de habitabilidade. E, ou seja, vamos estar a financiar senhorios que têm casas com mais condições de habitabilidade para os inquilinos que vivem lá. Parece-me também uma política muito esquisita, quando claramente que não há nenhum tipo de fiscalização sobre estas condições que garantam as condições mínimas dos inquilinos. Embora me pareça... Diga. Essa, digamos, seria um bocado a revolução social, se me permite, o que achamos é que, mantendo o mercado, o Estado tem que, tal como acontece nos outros países, sei lá, na Holanda ou na Alemanha, o Estado tem que ter um parque público que garanta rendas a preços tem que haver as pessoas parque possam público pagar. para habitação acessível. Para a habitação que as pessoas possam pagar. Porque o acessível pode ter a tal nuance. Polémico, é os tais 775 euros. Pois é, O resto, isso. digamos, pretendemos... concordando com a ideia base, o certo é que não nos parece, em termos da associação, que ela seja execuível, infelizmente, não é? Não há forma de convencer os proprietários, a não ser nacionalizando a propriedade, e não parece que isso seja medidas execuíveis na Europa Ocidental, nem hoje quase no mundo. Não é? E, portanto, o proprietário tem direito à sua propriedade, o proprietário não é possível prendê-lo e criar peias que digam a renda só pode ser esta e aquela. A alternativa é o Estado colocar... dotar o seu parque habitacional de habitações em quantidade suficiente para responder às necessidades de quem precisa. Não é? Mas aqui eu acho que há uma coisa importante, por exemplo, isso da nacionalização da propriedade. Claro que assim, de uma forma, vamos nacionalizar tudo. Eu percebo que neste período histórico seja problemático, mas eu diria que o facto de nós, no campo da esquerda,
termos dificuldade em pensar isso é também estes anos todos de neoliberalismo que nos enfiaram pela cabeça, que não nos permitem pensar essas coisas. Inquilinos não tem opção de claro. Mas não entra no debate político. Ou seja, para nós uma coisa... Mas diga que a sua opinião é válida, claro. Para nós uma coisa que é muito relevante e que é muito visível na cidade do Porto e em muitas cidades em Portugal é a quantidade de casas de volutas que existem. Ou seja, os dados dos censos dizem que existem 723 mil devolutos, ou seja, casas devolutas em Portugal, e isto sem contar com segundas residências, com casas de pessoas que estão em lares, ou seja, são mesmo casas que estão devolutas. No Porto são 20 mil casas que estão devolutas. Ou seja, nós fizemos um levantamento empírico, ou seja, da observação na habitação hoje, e só na Rua de Santa Catarina e na Rua da Alegria havia casas devolutas suficientes para alojar todas as pessoas que estão em lista de espera da habitação social 2 vezes. Ou seja, em 2 ruas. Deixe-me aí fazer um parênteses. Também é interessante para a nossa conversa que nessa matéria as autarquias também fazem o que podem, que não é muito, mas vão fazendo o que podem. E a Câmara do Porto é um exemplo disso. Não sei de que medida é que está a falar, porque conheço várias medidas da Câmara do Porto e eles fazem muito pouco sobre isso, porque, por exemplo, existem 20 mil casas vazias, estatisticamente confirmado. A Câmara do Porto agravou o IMI a 500 casas que estavam devolutas, que foram as que eles encontraram quando têm acesso aos dados da eletricidade, aos dados da água, que é uma empresa pública. Portanto, eles estão a fazer pouco nesse campo. E eu diria mais, ou seja, esta utilização dos devolutos, porque quando falamos de aumentar o parque público de habitação, que nós consideramos uma medida absolutamente prioritária, estamos a falar de quê? Construir mais em zonas onde não há transportes, onde não há hospitais, onde não há escolas, onde não há... É preciso utilizar este património que já está nos centros das cidades para efetivamente garantir o direito à habitação e o direito à cidade, que é ter espaço para... Se me permite, a última parte do programa vai ser relacionada com a construção e que encaixa no que está aí a acabar de dizer. Deixe-me só fazer, tendo em conta que o programa já vai avançar, a última ligação à Ana Rita Cristóvão e depois vamos falar aqui um pouco sobre a questão da construção em concreto. Mas antes disso, Ana Rita, força. Continuamos aqui na Feira de Santana a ouvir a sensibilidade dos portugueses acerca da questão da habitação, um dos temas mais polémicos tanto do último governo e que está também agora na agenda deste novo governo. Já temos connosco o Sr. Augusto, que nos dizia, antes de entrarmos no ar, que a situação está mais complicada para os jovens. Eu acho que sim, para nós não. Para nós estamos quase no fim de vida, não é? 70 e tal anos, mas para os jovens está complicado e vai estar cada vez pior. É cada vez mais difícil um jovem dizer que tem uma casa própria, ou seja, conseguir pagar a pronto uma casa. Cada vez é mais difícil, pois claro. Não é que se ganha para pagar uma casa. Não se ganha. E as rendas são muito caras, não se ganha. O que é que acha que era preciso fazer em termos de medidas imediatas? Ora bem, medidas imediatas era apoiar muito os jovens, em princípio. E estão formados de medicina e do que for, de formação, e ter a colocação para os jovens, que eles não têm colocação. Eu tenho um meu neto, que está na Inglaterra, e está também, como tudo, e agora até está desempregado lá na Inglaterra. Acho então que ter emprego é um ponto de partida fundamental. Eu acho que é essencial, é ter emprego. Mas mesmo com os salários que se praticam, e sabe-se que... Não, o salário está um bocadinho ruim, mas é por causa das rendas e tudo está muito ruim. Mas o salário vai, logo que haja trabalho, vai combatendo, não é? Porque é preciso as pessoas também ter cabeça para orientar o dinheiro, não é? Os jovens, porque senão, se gastar o dinheiro, amanhã não tem. É esse o problema mais grave, mas o país está muito mal. O Sr. Augusto falava-me de medidas, este novo governo apresentou já várias medidas para os jovens. Não acredito nele, falar português não acredito nele. Mas deixe-me perguntar-lhe o que é que pensa. Uma das medidas tem a ver com a isenção de impostos na compra de habitação para os jovens até aos 35 anos. Acha que isto vai ajudar na prática? Eu acho que vai ajudar, mas ele não vai fazer isso. Eu acho que ele é muito mentiroso. É um primeiro-ministro mentiroso. E em relação aos idosos, estava-me a dizer que os jovens precisam, mas a verdade é que nesta altura... Os idosos tinha que apoiar mais os lares. Eles não apoiam nada, não dão nada. Eu era sócio aqui do lado do comércio, não é? E agora eu, por exemplo, se precisar de ir para lá, tenho que dar 980 euros por mês. Onde é que eu ganho isso? Não ganho, não é? Isso é que está mal, mas mais mal é para os jovens. Um idoso, por exemplo, de 70 e tal ou 80 anos, passa bem com uma sopa, com um chá e tudo, mas os jovens não.
Eu acho que está muito mal para os jovens. Em relação às rendas antigas, com este novo governo, o congelamento das rendas pode ser revertido, ou seja, rendas que não eram mexidas há muitos anos podem realmente sofrer aqui alterações. No entanto, o governo promete apoios para estas situações. O que é que acha? Isso é conforme os ordenados também. Se uma pessoa for reformada e ganhar pouco dinheiro, é apoiado. Se não ganhar pouco dinheiro, não é apoiado. Não há apoios para isso. Muito bem, Sr. Augusto, muito obrigada pela sua opinião. Ficamos aqui com mais um testemunho de um senhor, neste caso descrente de que estas medidas que estão agora a ser discutidas pelo novo governo venham a ser concretizadas, e também aqui com o enfoque de que é realmente necessário apoiar mais os jovens na aquisição de habitação. Obrigado, Rita, naquela que foi a tua última intervenção. Vamos aos últimos 4 minutos do programa, ou seja, 2 para cada. Começo consigo, porque eu queria introduzir a questão da habitação. Vocês estavam aqui a falar das casas de volutas que não estão aproveitadas, algumas até estão a ser aproveitadas para alojamento local, o que só por si também tem muito que se liga, mas queria introduzir ainda a questão da construção, que continua no nosso país, tem continuado, mas é construção de gama alta, ou seja, não para habitações, lá está, acessíveis. Eu sei que a palavra acessível é entre aspas, mas são habitações de luxo, e aí é o mercado a funcionar, não dá para regular isso. Pois, é o que comentava um bocado aí, só com medidas muito radicais que os nossos políticos não parecem nem digamos, disponíveis para assumir. Agora, eu queria fazer 2 referências, uma para... É 1 minuto por cada referência. Ok. Uma para retirar das pessoas o fantasma de que o descongelamento das rendas vai trazer aí a selvageria. Não parece que seja essa a intenção do governo. O descongelamento das rendas poderá ser retomar o 1/15 do valor patrimonial. Sim. E aí o que nós censuramos é que o governo, em vez de subsidiar o inquilino, que através da AT, o que será sempre uma situação, poderá trazer constrangimentos graves para os inquilinos, não compensa os senhorios dessa diferença. A outra... E é para concluir. Ok. E a outra é a libertação e o anúncio de que vão acabar com os condicionamentos ao alojamento local, é acentuar a gentrificação, quer dizer, o escorraçar dos moradores do centro da cidade. Porque tendo os proprietários, e a maior parte dos prédios do centro das cidades são adquiridos por fundos, cujo objetivo é essencialmente... ficam com preços incríveis. Para preços incríveis, digamos, para preços de luxo, mesmo que a habitação não seja de luxo, mas é para elites, mais do que luxo é elites, não é? E portanto, permitindo sem barreiras a afetação dessa habitação ou dessas construções de alojamento local, é o mesmo que pouco a pouco ir correndo todos os moradores do centro da cidade. É olhar para o turismo. Construir... Levávamos para outra conversa também. Bernardo. Ou seja, para terminar, 2 coisas que nos parecem fundamentais. A primeira é que dá para regular o mercado. Isso acontece em muitos países e, portanto, é possível fazê-lo e é possível fazê-lo bem. Não há essa vontade política. E a segunda coisa é que, ou seja, um governo que queira garantir o direito à habitação e que diga que quer garantir o direito à habitação, há uma coisa que tem que fazer imediatamente, que é parar os despejos sem solução habitacional. Ou seja, as pessoas não podem ficar sem abrigo por causa de especulação, por causa de políticas desse género. Isso parece-nos absolutamente inconcebível. E agora, fazer um apelo à organização destas pessoas, dos moradores, dos inquilinos. Nós estamos a tentar organizar os inquilinos para construir uma luta contra este tipo de movimentos e organizamos assembleias. Podem ver o nosso site, as nossas redes sociais e organizarem-se connosco, porque só com esta organização coletiva é que vamos conseguir fazer frente a estas medidas e evitar que os sucessivos governos que virão daqui para a frente continuem a denegrir a qualidade de vida e o acesso ao direito à habitação. Está, no fundo, a convidar para a mobilização, é o que está a convidar. Correto. Mas, senhores, muito obrigado aos dois por terem vindo aqui à Ordem do Dia, abordar este assunto que é tão importante, mas de facto difícil. Temos que saber, de facto, muito bem do que é que estamos a falar, sobretudo, e como dizia, bem, para não alarmar as pessoas. Muito obrigado aos dois por terem vindo à Ordem do Dia. Dentro de minutos, como é habitual, notícias ao meio-dia.
Nós, em Registro Ordem do Dia, regressamos na segunda-feira com um novo assunto para debatermos em profundidade. Continue connosco. Bom dia.